Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, vocês vão estar ouvindo só a minha voz, porque à frente aqui, da nossa gravação, estão aqui o nosso irmãozinho Isaac, o jovem Isaac, e a nossa irmã Maria. Aqui o pastor Roberto, a voz que você está ouvindo. E antes de adentrarmos a palavra que gravamos todas as semanas, às sextas-feiras, acerca do tema salvação, eu pedi a eles que eles dessem um testemunho de livramento que Deus concedeu, Livramento, porque tudo aquilo, meus irmãos, que acontece nas nossas vidas, a Bíblia diz que a gente não pode deixar de falar, Não pode deixar de testificar, porque se a gente assim o faz, nós estamos anulando as coisas que Deus faz em nossa vida. E é importante por quê? Porque talvez outras vidas que passam por situações semelhantes, ou vão passar por situação semelhante, elas vão ser encorajadas a crer, a confiar, e a ser gratas a Deus por tudo que Deus faz. Porque eu digo uma coisa aos irmãos, lá no Salmo de número 91, a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que confia corpo, alma e espírito nas mãos de Deus, este é alcançado pela proteção de Deus. Anjos de Deus recebem ordens para guardar suas vidas. E foi o que aconteceu na vida do Isaac. Amém? Então já vou passar aqui primeiramente para a nossa irmã Maria, para ela fazer o agradecimento, é a mãe do Isaac. E depois a irmã Maria vai estar passando para o Isaac também vai agradecer ao Senhor. Por que nós vamos fazer isso, irmãos? Para você saber que oração tem efeito, palavra tem efeito. Quando nós fomos notificados pela irmã Maria do que aconteceu, nós nos comprometemos com ela, com o Isaac, a estar intercedendo, orando. A cirurgia estava prestes a acontecer, não tinha acontecido ainda, e não somente as orações deste lugar, mas por onde eles passaram, a quem eles pediram, a oração tem efeito, irmãos. Amém? Então, não se intimide em pedir orações, clamores. Se você quiser fazê-lo pela rede social, no nosso canal, pode fazê-lo, mas seja sempre grato. Amém? Vou passar aqui para a nossa irmã Maria primeiro. Que Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco eu volto. Primeiro, porque só tem que agradecer a Deus por Deus ter reagido, na vida do meu filho Isaac. Eu vejo que foi Deus que fez tudo a obra, para falar a verdade. E quando ele quebrou o joelho, no mesmo dia ele foi internado, foi transferido. E Deus foi glorificado, eu creio, dessa forma. Ele colocou a mão em tudo. Ele que reagiu, ele que operou o joelho do meu filho. Só tenho que agradecer, mais nada, viu? Amém, Isaac. Eu agradeço também a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida até agora. Desde quando eu quebrei a minha recuperação, eu fraturei o joelho jogando bola. Só tenho a agradecer por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Onde a recuperação, o atestado deu 90 dias, eu já estou recuperada, andando quase normal. Que maravilha, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Maravilha, meus irmãos. Isso é bênção de Deus. Irmã Maria, Isaac, Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem à vontade. Amém? Irmãos, é motivo de agradecimento, É motivo de agradecimento. Talvez alguém, que ouça vai dizer: mas isso acontece com tantas pessoas, Isso é tão comum acontecer. Talvez para você seja comum, Mas eu digo a você que o livramento de Deus é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Porque esse jovem poderia estar aí inutilizado, meus irmãos, Poderia ter acontecido algo muito mais grave, que ele custasse até a perna, Até o joelho. Mas graças a Deus, o amor de Deus que nos acompanha, o amor de Deus que está conosco, Ele é livramento, irmãos. Ele é livramento. Quando nós recebemos a notícia, dos irmãos, especialmente aí da irmã Fátima, do Josimar, do que havia acontecido, entrou dentro do nosso coração uma grande preocupação.
por se tratar de um menino ainda jovem, adolescente. Claro, tem uma boa recuperação, tem uma recuperação rápida, não é como nós idosos, né, como o pastor aqui, 60 anos já, né? Se acontecer um negócio desse aí, Deus me livre, né? Deus me guarde, porque não é fácil, né? A gente que tem uma idade um pouco mais avançada, calcificação, religamento, tudo isso é muito complicado. Mas eu digo isso, meus irmãos, porque o jovem, ele sempre tem muitas expectativas, né? Eles estão no calor dos hormônios, da energia para gastar, né? Para poder viver a vida, viver a juventude. E um acidente como esse priva de muitas coisas. Mas graças a Deus a recuperação dele foi rápida. Nós oramos aqui intensamente, nós pedimos ao Senhor que ele fosse a mão do cirurgião lá no Hospital das Clínicas, onde ele foi operado, aqui em São Paulo, e a mão poderosa de Deus chegou ali, irmãos. Chegou ali e tivemos só boas notícias dali para frente. Muito rápida a recuperação desse moço, e graças a Deus por isso. Somos gratos ao Senhor pela vida do Isaac. E muito mais hoje, né, que ele conseguiu chegar aqui na casa do Senhor e dar esse testemunho, amém? Mas nós vamos agora, meus irmãos, adentrar a palavra de Deus. Nós estamos numa sequência, né, de estudo bíblico acerca da salvação. Estamos chegando à penúltima sexta-feira, né, de estudo bíblico sobre salvação, porque 2025 está indo embora, irmãos, né? Faltam bem poucos dias aí para nós encerrarmos este ano. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: ainda há oportunidade que é dada por Deus no reino de Deus para a salvação se consumar na vida de todo aquele que crê, amém? Na vida de todo aquele que confia e que espera pelo Senhor. E eu quero dizer a você o seguinte: o nosso Deus, ele tem prazer na salvação das nossas almas, amém? Ele tem prazer, meus irmãos. Se tem algo que Deus ele não compactua e nem se alegra, é de que uma alma se perca, é de que uma alma perca a eternidade com Deus. Porque, meus irmãos, a eternidade sem Deus é algo terrível. A eternidade sem Deus é algo de muito sofrimento, de muita angústia, de muita aflição, de desespero e de perda eterna. Pastor, o senhor está me assustando? Não, não estou assustando. Eu estou falando a realidade, meus irmãos. Se nós não aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá de receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, como aquele que vai fazer uma aliança com as nossas vidas, e essa aliança será registrada no céu, a palavra nos garante isto, amém? O nosso nome será escrito num livro chamado o Livro da Vida, aonde naquele grande dia, quando lá os anjos forem procurar o teu nome, o meu nome, eles encontrando, Jesus vai dizer: entrai no reino de Deus que nos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que vai acontecer. Mas e para aqueles que não reconheceram? E para aqueles que não aceitaram? E para aqueles que não valorizaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Para aqueles que rejeitaram o sofrimento de Jesus, as agruras que ele suportou, as dores que ele sentiu, e para aqueles que zombaram, e para aqueles que escarneceram, que tripudiaram, e para aqueles que perseguiram, odiaram o nome de Jesus, e olharam para toda essa palavra que é pregada e disseram: eu não estou nem aí, eu não quero saber, eu quero fazer o que me dá vontade, eu quero curtir do meu jeito, e haja o que houver, um dia todo mundo vai morrer mesmo, e depois da morte pouco me importa, eu não me arrependo da vida que eu levo. Para estes, meus irmãos,
a palavra de Deus vai dizer que está preparado o lago de fogo, aonde a morte não vai mais existir, porque ela também será lançada no lago de fogo. Aonde, meus irmãos, o bicho que devora a carne humana, ele não morre. A chama ardente que consome não cessa de arder, será para todo sempre, em grande tormento, em grande desespero. E isso não estou falando a você para me assustar, não. Estou dizendo a você porque a palavra de Deus diz que ainda enquanto estamos nesta vida, estamos neste mundo, há oportunidade de um escape. A oportunidade, meus irmãos, de nos vermos livres de tudo isso. E a oportunidade se chama Jesus. Aleluia. Eu não sei qual tem sido a sua decisão aí para essa reta final de ano, do ano de 2025. Eu não sei o que você pensa a respeito do tema, a respeito do assunto. Eu não sei o que você projeta para um novo ano que está a dias de começar. O que virá em 2026? O que vai acontecer em 2026? O que a vida me reserva para 2026? E para os últimos dias de 2025? Não sabemos o que virá de hoje para amanhã. Amém? Não sabemos o que virá até o encerrar desta reunião aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos: se a minha vida for entregue a Cristo, corpo, alma e espírito, se eu confiar a minha vida nas mãos de Jesus, se eu reconhecer que eu sou pecador, que eu dependo dele, que eu preciso dele para um dia estar na eternidade com Deus, entrar pelas portas da cidade celestial e para todo sempre gozar da alegria eterna que muitos que eu amo, que já partiram desta vida com Jesus, que já foram embora com Jesus, estarei lá com eles. Se eu reconhecer isso, eu posso ficar tranquilo. Eu posso descansar em Jesus. Eu não preciso temer o dia de amanhã. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter medo do que me reserva ao futuro. Se tão somente eu entregar por completo todo o controle da minha vida a Jesus, ouça bem o que eu vou dizer: Ele vai estar comigo todos os dias. Essa promessa Ele me fez. Ele fez a você. E Ele quer fazer a você também, que está aí do outro lado da rede social. Talvez você ainda não tomou essa decisão. A noite é propícia. Quem sabe está chegando os últimos dias do ano de 2025 e você está dizendo aí: puxa vida, eu continuo triste, eu continuo angustiado, eu continuo aqui sobrecarregado de problemas, de angústias, de aflições, de desesperança. Nada mudou. Será que vai continuar da mesma maneira? Eu gostaria que você experimentasse nessa noite de uma nova alegria. Amém? Uma alegria que o mundo não pode te oferecer. Uma alegria que o mundo oferece, sabe em forma do que para esses dias que vem aí? Celebração de Natal. Né? Porque na verdade o Natal, nós sabemos muito bem que a filosofia do Natal que o mundo apresenta, ela não diz respeito e não condiz com a realidade do que realmente é o Natal. Porque o Natal, ele deveria ser difundido, sabe de que maneira? Anunciando o nascimento de Cristo, anunciando o nascimento do Salvador, do Messias prometido. Mas a filosofia que o mundo prega é a seguinte: coma isto, coma aquilo, beba isto, beba aquilo, dê presentes, gaste no comércio, se endivida no cartão de crédito, faça viagens. Tudo coisas, meus irmãos, que são efêmeras, passageiras, e que não vai preencher essa tristeza aí dentro do teu coração, esse vazio, que depois que passar essas datas, né, você vai olhar e vai dizer: o que adianta? Até me reunir com pessoas queridas,
né? Comi, bebi, arregalei, desfrutei, viajei, mas e agora voltei? As dívidas estão batendo à minha porta, o cartão de crédito está estourado, não sei como vou resolver, e o pior de tudo, a tristeza está maior dentro do meu coração, porque não há perspectiva para o amanhã. Jesus quer preencher essa perspectiva. Que tal dar uma oportunidade para Jesus fazer isso essa noite? E você também, né? Que já sabe disso tudo, você foi alertado disso tudo, você já provou esse amor, andou com Jesus durante tanto tempo. Dias como este, na casa do Senhor, você estava prazerosamente ouvindo a palavra de Deus, se alegrando com as coisas de Deus, buscando em oração uma perspectiva de dias melhores, de dias de mais vitórias, de bênçãos através da pessoa de Jesus Cristo, e hoje você abandonou tudo isso. Você está pensando no Réveillon, que você vai lá para o litoral, né? Que você vai lá para o sítio, que vai ter lá a roda de bebedeira, né? Ali de comelância, de gastança, muitas das vezes de muitas imoralidades sexuais, de rituais que não agradam a Deus, que você sabe que não agrada a Deus, e você está dizendo: puxa vida, outra hora quando eu estava na casa do Senhor, quando eu servia a Jesus, era tudo tão diferente. Era uma alegria verdadeira, era espontâneo, não era uma falsa alegria, era uma alegria que realmente enchia o coração, porque ela vinha de Deus, ela vinha do céu. Então eu te faço um convite também. Por que não ser essa noite a oportunidade de você retomar tudo isso? No final eu estarei orando dessa live por você, amém? Mas antes nós vamos partilhar um pouco aqui da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, amém? Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, não vou ser cansativo, vai ser uma palavra rápida de reflexão para a tua vida, amém? Que vai dizer o seguinte: e vos vivificou estando vocês mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo vocês andavam segundo as vontades deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos próprios desejos e nas vontades da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Só que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual Ele nos amou, estando nós ainda mortos diante dEle em nossas ofensas, Ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida, juntamente com Cristo. E hoje, pela graça, e o que é graça, favor e merecido, não merecíamos tal salvação, hoje somos salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá no versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos. De que maneira? Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Meus queridos, essa palavra ela é muito clara e ela nos adverte dois estados em que nós nos encontramos. Muitos de nós nos encontraram, muitos ainda se encontram, muitos agora já não se encontram mais, e muitos ainda se encontram nesse estado. Que estado era este? Éramos inimigos de Deus, por natureza.
E que natureza é esta? Natureza pecaminosa, natureza destrutiva, natureza que nos afastava da santidade de Deus. Tal como, meus queridos, aqueles que estavam lá nos dias de Noé, antes da destruição pelo dilúvio das águas, aqueles, vai dizer a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 9, aqueles rejeitavam tão grande salvação que Deus queria conceder-lhes. Eles adotavam as práticas afrontivas, perversas, imorais contra Deus, rejeitando a Deus, deturpando a palavra de Deus, ignorando a Deus. Por quê? Porque eles queriam agradar e fazer a sua própria vontade, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma restrição, mas afastados de Deus. O mundo hoje se vê na mesma condição. O mundo hoje está na mesma situação. Cada dia mais as pessoas mergulham no abismo da destruição e estão olhando e dizendo: não fiz nada, eu não faço nada contra Deus, eu só estou vivendo a minha vida. É exatamente aí o problema. Vivendo a vida afastado de Deus, praticando tudo aquilo que não agrada a Deus. É por isso que, como dissemos outrora aqui, é por isso que os vossos corações estão tão vazios, tão tristes, tão angustiados, porque a palavra de Deus diz que o pecado não habita com Deus. O pecado não tem comunhão com o Espírito. Deus não compactua com o erro, meus queridos. Olha o que vai dizer aqui o comentário dos versículos 8 a 10. Tornamo-nos cristãos pelo favor não merecido que recebemos de Deus, e não pelo resultado de qualquer esforço, capacidade, inteligência, ato ou serviço oferecido por nós. Sim, meus irmãos, isso é uma realidade. A Bíblia vai dizer que quando Deus envia Jesus ao mundo, Deus envia o seu Filho nascido de mulher para assumir uma forma humana, para estar entre nós. A Bíblia vai dizer que ele teria que suportar um alto preço. A história você conhece e temos pregado aqui muitas vezes. Jesus vem, ele é rejeitado, humilhado, ele é desprezado, mas ele suporta até o fim. E vai dizer a palavra de Deus que nesse processo de suportar, ele, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, aquilo que eu não merecia, você não merecia, ele consuma tão grande salvação. E essa salvação hoje, ela está disponível à sua vida. E o que você vai fazer dela? Você vai aceitá-la ou você vai rejeitá-la? Porque olha o que vai dizer aqui. Entretanto, como prova de gratidão por essa dádiva tão graciosamente recebida, devemos ajudar ao nosso próximo com bondade, amor e carinho, sem a intenção de meramente fazer um favor, embora nenhuma obra ou trabalho possa nos ajudar a alcançar a salvação. O propósito de Deus é que ela resulte em atos de prestação de serviço. Não somos salvos simplesmente para ter um benefício, mas para servir a Cristo e edificar a igreja. Eu pergunto nessa noite: a salvação já chegou na tua casa? A salvação já entrou na sua vida? Você do outro lado aí, a salvação já entrou no teu coração? O que você vai fazer dela?
Você vai retê-la para si próprio, ou você vai anunciar a pessoa que está angustiada, desesperada, a pessoa que não vê perspectiva, não vê esperança, que há uma esperança, que Jesus é a graça concedida por Deus, porque é esta graça que Ele quer conceder a você. Quer fazer isso nessa noite? Veja bem, não merecíamos esse benefício, mas Ele carinhosamente, amorosamente, pagou um alto preço pela tua vida e pela minha vida. E qual vai ser a sua gratidão por isso? Ainda nesses últimos dias deste ano, ainda nesse dia chamado hoje, você pode abrir o teu coração e convidar Ele para entrar na sua vida? Se você puder fazer, eu gostaria que você fizesse agora aí do outro lado. Eu vou estar orando por você. Se a sua resposta for positiva e você estiver dizendo: sim, pastor, eu quero Jesus, eu quero ser grato a Ele, eu quero poder realmente demonstrar atitudes de gratidão, de amor por tão grande salvação que eu não merecia. Veja bem, nos dias de Noé lá atrás, o mundo todo que ali presenciava aquele momento da arca, eles tiveram a oportunidade de se arrepender e talvez até mesmo de Deus mudar o curso da história, mas eles não quiseram. O que Deus fez? Ele ordena Noé e sua família entrarem na arca. Ele fecha a porta, ele sela a porta e ele encerra a oportunidade que aquelas pessoas desprezaram. O coração de Noé pesa. Hoje o coração de Jesus pesa por muitos que o rejeitam e que não querem tão grande salvação, mas nessa noite ainda é a oportunidade. Você quer entrar na arca de Jesus nessa noite? Você quer entregar teu corpo, tua alma, teu espírito a Ele? E isso com sinceridade, não é por constrangimento, porque eu não vim aqui para te constranger. Se você quer fazer, é de todo o coração, de toda a tua alma, e com sinceridade, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você vai dizer assim comigo, vai repetir as palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, nesse momento, e você vai dizer o teu nome, e você vai dizer: ouvi a tua palavra, e é verdade, Senhor, como ultimamente o meu coração tem estado triste, quanto vazio, Senhor, dentro da minha alma, quanta insegurança quanto à minha eternidade, quanto ao meu futuro, Senhor, na eternidade, o dia de amanhã. Eu te peço, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu dependo do Senhor, que eu preciso da tua ajuda, que eu preciso do teu perdão, e eu reconheço que somente tu podes salvar. Tu és o Deus único e verdadeiro, fora de ti não há Salvador, Pai. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa todos os meus pecados, Pai, e deles o Senhor não se lembra mais de agora em diante. E agora, Senhor, coloca a tua alegria no meu coração através do teu Espírito Santo. Senhor, eu rejeito, eu repudio, Senhor, eu renuncio toda uma vida de futilidades, de moralidades, de pecados e de tudo aquilo que não te agrada, para, Senhor, ingressar no teu reino, no teu querer e na tua vontade. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que te recebeu agora como único e suficiente Salvador, guarda essa vida, Jesus, eu te peço. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, enche o coração dela com teu Espírito Santo, Pai. Senhor, ainda nos últimos dias deste ano, o Senhor alcançou essa vida, eu creio. E ela, Senhor, está entendendo agora que fora de ti não há salvação. Fora de ti, Senhor, não há uma alegria verdadeira, é uma alegria superficial. E agora ela está provando de uma alegria diferenciada que vem do teu Espírito, Pai. Senhor, ajuda ela, entra no lar dela, na família dela, protege ela, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. E você agora, que desanimou na caminhada, eu quero orar por você também. Erga a tua mão e fale comigo orando nesse momento. Senhor Jesus,
Eu já provei tanto do teu amor na tua casa. Um dia, Senhor, eu fiz uma aliança contigo, mas quebrei essa aliança, quebrei esse jugo, Senhor. E só foi tristeza, só foi aflição, só foi amargura, só foi angústia, Pai. Mas hoje eu retomo contigo essa aliança e te peço perdão pela minha fraqueza, pela minha covardia, pela minha negligência, Senhor, e insensatez. Volta a escrever, Senhor, o meu nome no livro da vida. Me recebe de novo, me aceita outra vez, Pai. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Pai, esta vida voltou para a tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, ajuda essa vida, guarda esta vida, protege essa vida, Senhor. Dá força a ele, a ela, para que não venha fraquejar mais, Senhor, e venha olhar somente para ti, Senhor. Seja o Senhor somente o foco desta vida, Pai. Senhor, livra o teu lar, livra a tua vida. Senhor, resolve seus problemas, suas necessidades. Entra com providência. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Agora o conselho que eu te dou: busque uma igreja. Amém? Uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Seja mais próxima da tua casa, se desejar aqui conosco. Estamos aqui na rua Bentinho 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Você será muito bem-vindo. Amém? Visite o nosso canal. Temos ali toda semana uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para a tua vida, uma palavra de oração, uma palavra de salvação. Nos ajude lá curtindo a mensagem, compartilhando com os seus contatos, se inscrevendo no nosso canal. Vamos fazer a obra de Deus juntos. Lembre-se, para Deus, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E um dia, lá na eternidade, Jesus vai olhar para você e vai dizer: está vendo aquela alma ali? Está aqui porque você ajudou a compartilhar, você ajudou a levar esta palavra, e você vai receber o teu galardão lá na glória com Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos estar orando agora pelo encerramento dessa reunião dessa noite, e você vai poder dormir em paz, ter um dia muito abençoado amanhã, e os que aqui estão voltarão para os seus lares também grandemente abençoados. Quero agradecer a sua atenção por todos esses momentos que você ficou aqui conosco. Amém? Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer, Jesus, por todo esse momento que nós passamos aqui na tua casa. Testemunhos de cura, de livramento, de vitória, Pai, também a tua palavra de salvação, de mudança de vida, de reconciliação, de entrega plena, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Leva teus filhos em paz. Senhor, abençoe esse lar, essa vida que está nos ouvindo agora, Pai. E eu sei, Senhor, que isso está registrado na tua glória, na tua eternidade. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Domingo agora estaremos de volta. Será o nosso culto de Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano de 2025. Venha, não perca. Amém? Venha renovar as suas forças. Venha coroar com chave de ouro. Amém? Esses momentos em que você se reuniu para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esperamos por você. Amém? Vamos fazer isso com muita alegria em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que você vá em paz, que você tenha uma noite de paz, em nome de Jesus, e até o nosso domingo aqui no culto da família. Deus abençoe cada um de vocês.